Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo de estudo da verdade da vida e da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, que juntos com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso forma um conjunto da firmeza, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos em nosso último vídeo de estudo como a curiosidade de Diná, a única filha de Israel, levou ela a sair da segurança das tendas e locais de sua família para ir até a cidade de Salém, observar as jovens moças de lá, para conhecer outras culturas, outros modos de vida, diferente daquele que seu pai Israel instituiu através de Deus para sua família. Ou seja, como nós dizemos hoje, ela saiu e quis conhecer o mundo. Mas um mundo de horror, com uma sociedade fazendo a vontade de Satanás, que assim como Jesus Cristo disse, esse mundo dorme no maligno. Ela deixou a segurança do lar e da família para correr risco atrás de coisas que não era segurança, que para ela era um modo de vida diferente. Pode até trazer prazer para o homem, o mundo, mas que no final leva à morte. Mas Diná não era a única que tinha essa curiosidade. Seus irmãos também, os 11 filhos de Jacó, apesar de receberem um ensino sobre Deus, dados pelo próprio Israel ao seu pai, eles também absorviam informações de outras culturas com seus deuses pagãos. E Raquel, a segunda esposa de Israel, e aquela a quem ele mais amava, estava com os deuses ídolos falsos que ela roubou de seu pai Labão, que era também avô dos 11 filhos de Israel. E esse Labão ficou lá em Padã Arã, mas os 11 filhos de Israel sabiam um pouco da cultura idólatra de seu avô, que servia a Deus, mas também servia imagens e esculturas ao mesmo tempo. E se ajoelhava diante dessas imagens, coisa que Deus condenava e que Israel, o pai deles, não fazia. Também tinha os ídolos, deuses falsos daquela região que eles estavam vivendo agora, que é a cidade de Salém. Então, qual a situação dos filhos de Israel neste momento? Primeiro, existia o Deus Todo-Poderoso, único e verdadeiro, que eles não viam com seus olhos, mas poderiam ver através da fé. Esse era ensinado pelo seu pai Israel como o verdadeiro Deus, e tinha um altar que ele levantou para adorá-lo. Segundo, tinha os deuses ídolos falsos de Labão, seu avô, e os deuses imagens de esculturas feitas de barro, pedra, madeira e argila, ali da cidade de Salém, terra de Canaã. Todos os povos de Canaã eram idólatras e faziam coisas muito piores do que Labão, o avô deles. Essas imagens de esculturas eles podiam ver com seus olhos, os filhos de Israel podiam ver com seus olhos. O primeiro ensino é de Israel, seu pai, que diz que o Deus verdadeiro não pode ser visto com os olhos. Temos que adorar ele através de imagem, temos que adorar ele em espírito e em verdade. E tem agora os ensinamentos da escultura dos povos, que dizem que os deuses são feitos de imagem de escultura, e que Labão diz que adorava o Deus verdadeiro e adorava também as imagens de esculturas. Então, essa era a grande questão. Os homens sem Deus querem ver para acreditar que Deus existe. Já a igreja, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, vivem como Abraão, Isaac e Israel. Eles não veem o Deus verdadeiro com os olhos, mas creem que ele existe pela fé. Eles veem o invisível, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, os 11 filhos de Israel, eles teriam que aprender que Deus, a que Deus eles iriam seguir. E a própria Raquel, esposa amada de Israel, mantinha escondido e guardado os ídolos de imagem e escultura que ela trouxe de seu pai Labão e que roubou dele. Irmãos, mas o conhecimento desses ídolos passou com certeza para todos aqueles grupos da família de Israel, de modo camuflado, com um fermento que leveda toda a massa. A contaminação da idolatria no seio da família de Israel, por incrível que pareça, mesmo com os ensinos de seu pai, Israel, era uma ameaça séria
e eminente. Irmãos, devemos lembrar que Deus trabalha com o livre-arbítrio das pessoas. Já o diabo é obrigado a trabalhar com o livre-arbítrio das pessoas. Ele não quer, mas ele é obrigado a fazer isso porque Deus ordenou. Deus trabalha com o livre-arbítrio das pessoas, mas o diabo não. Se ele pudesse, ele obrigava. Mas Deus o obrigou a respeitar o livre-arbítrio das pessoas, certo? Deus não vai lhe obrigar a fazer o certo. E o que é bom, ele aconselha. E o diabo não vai obrigar você a fazer o que não presta e a pecar. Porque Deus ordenou que ele não pode fazer isso. O diabo pode tentar induz você a tomar a decisão de pecar ou fazer o que não presta. Mas a decisão final de fazer ou não fazer é sempre do homem, é sempre sua, é você que decide e não Satanás. Satanás vai lhe tentar. Ele não pode lhe obrigar. Se você cometeu o pecado, foi porque você quis. Foi vontade sua. Foi você que quis. Ele não lhe obrigou. Se você não pecar e viver com Deus, é uma decisão sua. Deus não obrigou. Você está fazendo isso por amor. Ok? Isto se chama livre-arbítrio, direito de escolha. E por que eu estou dizendo isso? Justamente porque Deus teve todo aquele trabalho em separar Abraão da sua família, que era misturada com a idolatria, com as imagens de escultura, para separá-lo e separar a nação nova que seria feita com Abraão. Livrá-los exatamente dessa idolatria, ou seja, livrar o seu povo das imagens de escultura, bonecos, ídolos feitos de barro, pedra, madeira, argila e gesso, que estava no meio de todas as nações no mundo. Todo esse trabalho para agora, Deus teve, de limpar, de separar essa família. Agora já está com 11 filhos, a família que formará uma nação só para Deus. E depois de todo este trabalho, a família de Israel, já separada das outras nações, fazerem a mesma coisa agora que as outras nações? Não, irmãos. Assim não adiantaria nada ter feito tudo isso. Esse povo, os 11 filhos de Israel, precisavam aprender que os povos e os deuses das nações em redor aceitavam uns aos outros e viviam em paz, toda a crença, todo o credo, uns com os o chamado de hoje ecumenismo, a união de todas as religiões em paz. Tudo leva a Deus, tudo mentira. Obra de Satanás. O ecumenismo é obra de Satanás. Você não pode ter paz com uma religião que adora outros deuses, que ensina alguma coisa que não é os ensinamentos de Jesus Cristo. O que você não pode é ameaçar, é brigar com ela. Agora você pode dizer que ela está errada, e está errada mesmo. Não pode haver paz, não pode haver união entre Satanás e Deus. O próprio Jesus Cristo disse, não pode haver essa união. Você tem que dizer que ela é errada, a religião é errada. Mas todo mundo está pregando a união das religiões, que uma respeita as outras. Claro, respeito tem que ter não só para a religião, não. Tem que ter respeito para todo ser humano. Respeitar é uma coisa, aceitar o que ela diz é outra diferente. Respeitar e amar é uma coisa, aceitar o que ela ensina é outra coisa diferente. Se uma religião é mentirosa, ela tem que ser dito que ela é mentirosa. Eu não posso dizer que ela é verdadeira simplesmente porque eu sou obrigado, como todo mundo, a respeitar e a amar. Não. Quem ama diz a verdade. Se a religião está ensinando aquilo que Jesus Cristo não ensinou, ela é mentirosa, não é de Deus. Essa é a verdade. Eu estou amando quem está me ouvindo, porque estou falando para ela a verdade. Certo? Quem ama, fale a verdade. Fala a verdade, mesmo se o outro goste ou não, mesmo se a religião, se o líder da religião goste ou não de mim. Independente disso, eu estou amando ele porque eu estou dizendo a verdade, eu quero bem para ele. Agora, se eu disser a mentira para dizer que estou amando ele e ele for condenado depois, eu não estou amando, eu estou condenando. Então, irmão, era isso que Deus queria, uma nação separada, que dissesse a verdade. E não podia haver união com aquilo que é errado, não. Aquilo que é errado tem que ser consertado e não unido.
Assim não adiantaria nada ter feito tudo isso. Deus separar o povo ali de Abraão, tudinho, né? Isaac, Jacó, e agora voltar a fazer como as outras nações. Olha, irmãos, todas essas religiões e credos devem ser rejeitados. Eu disse rejeitados e não atacados. Rejeitados é uma coisa. Eu rejeito. Não, para lá. Eu não quero. Confessa porque está errado. Atacar é outra coisa bem diferente. O que eu não posso é atacar. Devem ser rejeitados pelos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, que é a igreja verdadeira. Toda e qualquer religião com seus ensinos errados. Os seguidores de Jesus Cristo só devem se unir com o evangelho e ensinamento de Jesus Cristo. Quem estiver nele, você se une. Se tem uma religião que estiver dentro do evangelho, como Jesus Cristo ensinou, pode se unir. O problema não é a religião. O problema não é o líder que está lá fora. O problema não é quem está ensinando. O problema é que ele está ensinando os ensinos de Jesus Cristo, verdadeiro. Deus condenava qualquer ensinamento que não fosse de Jesus Cristo, ídolos, deuses falsos, porque somente ele era o Deus verdadeiro e único ali na família de Israel, dos seus 11 filhos. O resto é conversa fiada, história de Trancoso. Israel, o pai, tinha que passar isso rigorosamente para seus filhos. E no capítulo de hoje, vamos ver Deus fazendo a limpeza no meio dos descendentes de Abraão, dos 11 filhos de Israel. E será uma luta sempre, irmãos. A batalha de Deus com os deuses falsos de barro, pedra, de deuses até ídolos de homens mesmo, feitos de homens mesmo. Na terra de Canaã será uma luta tão demorada e distante, que só terminará, irmãos, essa luta de Deus para limpar seu povo de vez, só terminará quando depois de muitos anos, todo o povo de Israel, que já é uma nação e mora ali na terra de Canaã, é castigada e punida por praticar miseravelmente a idolatria contra Deus. E depois de muitos avisos da parte de Deus, eles não estão nem aí. Então a nação de Israel será, que é chamada de Reino do Norte, será destruída pelo Império Assírio e levados como escravos para todas as partes do Império Assírio. E o outro reino, chamado de Reino de Judá, é destruído pelo Império Babilônico e são levados para a Babilônia como escravos, sendo levados como escravos de outros povos que têm os mesmos deuses que eles adoravam ali, traindo o verdadeiro Deus, que era o Deus de Israel. Só assim, depois de 70 anos de sofrimento e no cativeiro em Babilônia, foi que o povo de Israel se limparam, se converteram deste mal chamado de idolatria. E até os dias de hoje, voltaram para Israel de novo, formaram a nação de novo ali em Israel, e até hoje, o povo de Israel nunca mais fez uma imagem de escultura ou ídolo de barro, de coisa alguma. É totalmente proibido e banido o povo de Israel. As únicas imagens de esculturas que tem lá na Terra Santa pertencem à religião católica romana. E a religião ortodoxa grega que se dividiu da religião católica, que dividiu, né, da religião ali, quando assumiu o poder lá em Roma. Israel estava fora de seu país, quando essas religiões colocaram imagem de escultura lá na terra deles. Vimos também ontem os 11 filhos de Israel usar o nome de Deus e uma de suas leis, a circuncisão, para cometer crimes, coisas bárbaras e malignas, como fizeram também os líderes religiosos e as religiões, principalmente cristãs, durante o decorrer dos séculos, chamado Idade das Trevas, em que se usou o nome de Deus para fazer barbaridades. Verdadeiros demônios, se utilizando do nome de Deus, mataram e massacraram muita gente que não queria fazer parte de suas religiões. E hoje vamos ver como Deus passa um pente fino no meio da família de Israel. O pequeno grupo de família de Israel, descendentes biológicos de Abraão, o pai da fé. Vamos ver Deus mandar Israel ensinar sério a seus filhos, esposas, servos e servos, tudo sobre ele, o Deus único e verdadeiro, para que eles entendam que o verdadeiro Deus invisível não pode jamais ser representado em uma imagem de escultura, que eles não podem ter a imagem de escultura. Certo? Porque Deus é invisível, está em cima nos céus, como por exemplo, eles não podem adorar e fazer imagens de anjos, como as coisas que estão aqui na terra também, como por exemplo imagem dos próprios homens, e também não pode fazer imagem de coisas que estão embaixo do mar, como por exemplo os peixes e
E o mais moderno hoje, né? A imagem de Netuno, chamado Rei dos Mares. Tudo isso foi proibido por Deus para o povo de Israel. Exatamente de nada o povo de Israel pode fazer imagem. Nada. Não importa se a intenção não é adorar. Mas, por exemplo, que alguém diz, é só para venerar ou lembrar das pessoas que foram fiéis a Deus. Não, irmãos. A ordem de Deus é não fazer ou confeccionar imagem de escultura de coisa alguma. E ponto final. Ordem é ordem e deve ser obedecida. E sabe por quê, irmãos? Deus era tão rígido com isso, porque Deus é espírito e não carne. Ou seja, ele não tem forma alguma para alguém fazer uma imagem de escultura, ou um quadro, ou uma pintura, ou tirar uma foto dele, não. E mesmo quando Deus estava na forma humana de Jesus Cristo, não permitiu que fizesse imagem de escultura dele. Não permitiu que ninguém fizesse um busto dele, como grandes personalidades da época. Na época de Jesus Cristo, tem um desenho de uma imagem de grandes personalidades, mas de Jesus Cristo não. Até hoje não tem um busto dele. Tem um busto do imperador Nero, na época, de Herodes, de tantos. Os artistas fizeram busto de pessoas daquela época, mas Jesus Cristo nunca foi feito busto nenhum, porque ele não permitiu, exatamente para não se imaginar. Essa imagem que tem por aí de Jesus Cristo é mentirosa. Foi um Jesus Cristo que as religiões mesmo criaram. Porque o apóstolo Paulo disse que no dia do arrebatamento da igreja, nós finalmente vamos ver Jesus Cristo exatamente como ele é. E não na forma que as religiões dizem que ele é. E Moisés, como sempre, nos conta de uma maneira relaxante essa limpeza que foi feita por Israel na sua família. Ele nos conta assim: depois dos crimes cometidos pelos 11 filhos de Israel, Deus fala com Israel e diz: levanta-te, arruma tuas coisas, desarma as tendas, pega todo o teu rebanho, teu gado, todos os teus filhos e vai para Betel, aquele mesmo local que tu levantaste um altar para mim quando estava saindo fugido do teu irmão da terra de Canaã, onde também tu passaste a noite e sonhaste com uma escada e os anjos subindo e descendo do céu. E quando estiver lá, faça um altar de adoração como fizesse a primeira vez e ensine toda a sua família a me adorar, porque todos eles estão misturados com os povos desta terra. Purifique-os, limpe-os e santifique todos eles para ficarem diante de mim. Pegue toda e qualquer imagem de boneco de barro ou de pedra ou de pau que eles dizem que são deuses e definha todos eles. Também mude as roupas de todos da tua família, purificai-vos, disse Deus. Israel imediatamente reúne toda a sua família e diz todas essas coisas que Deus falou para ele. E disse mais Israel para sua família: todos vocês irão subir comigo e vão conhecer pessoalmente o local onde me encontrei com meu Deus, no tempo que estava na maior aflição da minha vida, e ele me salvou, e até hoje esse Deus está comigo, e é por isso que vocês vivem hoje do bem e do melhor dessas riquezas que tenho, e vê toda esta riqueza que nós temos. E assim os filhos de Israel, com suas mulheres, seus servos e todos que estavam com ele, ouvindo isso, pegaram todas as imagens de esculturas, falsos deuses que eles tinham escondido, também as argolas que estavam em suas orelhas. Jacó pegou tudo esse material e colocou numa árvore centenária e velha, um grande carvalho, que está bem perto da cidade de Salém. E quando a comitiva de Israel saiu dali de Sucote e se dirigiu para Betel, Deus fez com que os moradores de Canaã ficassem com medo e terror de Israel e seus filhos. Porque os povos de Canaã diziam: como pode um pequeno grupo de família saquear e matar uma cidade inteira, como foi lá em Salém? E não ousaram atacá-los de jeito nenhum. E pouco depois chegou Israel à cidade chamada de Luz, próximo local onde Jacó deu o nome de Betel, porque teve a visão da escada e anjos exatamente ali. E esse local também é na terra de Canaã. Esta é Betel. E todo mundo que estava com Israel chegou. Israel edificou ali um altar ao Senhor Deus e chamou seu nome Betel, porque Deus ali tinha se manifestado ou aparecido para ele. E lá na região de Canaã, onde Isaac estava morando, morreu Débora, a serva de Rebeca, a mãe de Israel.
esposa de Isaque, o seu pai, e sepultaram ela debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacuti. E apareceu Deus outra vez a Israel e reafirmou a mudança do seu nome de Jacó para Israel. E ainda disse mais o Senhor Israel: eu sou Deus Todo-Poderoso, frutificai, multiplica-te. Mas não só uma nação, mas uma multidão de nações sairá de ti, e de teus descendentes serão reis poderosos, e te darei esta terra de Canaã, que tenho prometido a Abraão e Isaque, e agora prometo também a ti. E Deus, de forma maravilhosa e surpreendente, subiu dali mesmo para o céu, onde estava conversando com Israel, bem na frente de Israel. Israel ficava maravilhado e feliz quando Deus fazia isso. Que logo em seguida Israel fez uma coluna onde Deus falara com ele e derramou uma libação sobre a coluna. Por isso que até hoje o nome daquele lugar é Betel, ou traduzido, Casa de Deus. E toda a sua família estava ali perto e aprendendo sobre o Deus de Israel, a quem eles deviam servir unicamente. Daqui para frente, dali, Jacó, toda a sua comitiva partiu para a região de Efrata, e durante o espaço de tempo que havia entre esses dois locais, Raquel, que estava grávida, deu à luz um filho homem, o 12º filho homem de Israel, completando assim as 12 tribos filhos de Israel. Mas aconteceu que quando ela ainda estava em contrações de dor, a parteira disse a ela: não tenhas medo, porque tu terás esse filho. Apesar de todo esse perigo, e assim que o menino nasceu, a alma de Raquel deixou o seu corpo e ela faleceu ali mesmo. Observe, irmãos, isso é muito bom. Primeiro, Deus fez a limpeza espiritual na família de Israel, inclusive em Raquel, que tinha roubado os ídolos de imagem de seu pai. Ela mesmo se converteu para o único Deus e abandonou as imagens de escultura. E agora ela dá o complemento das 12 tribos de Israel e pôde descansar em paz e partir desta vida para outra, pois Raquel tinha sido uma das causas principais, uma das principais fontes de idolatria ter entrado na família de Israel. E isso era sério, irmão. Tenhamos cuidado, mas muito cuidado, e chamar o nome do filho homem que nasceu de Raquel, Ben-Nomi. Esse nome tem origem hebraica e significa filho da minha dor, ou filho proveniente da minha dor. Mas Israel mudou seu nome e chamou seu nome de Benjamim. Benjamim é também um nome de origem hebraica e significa filho bem-amado, ou filho da felicidade. E assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que todos nós conhecemos hoje como cidade de Belém, onde nasceu o rei Davi e onde nasceu também o Salvador Jesus Cristo. Belém Efrata, a pequena entre as cidades de Judá. E Israel levantou uma coluna na sepultura de Raquel. Essa era a coluna da sepultura de Israel, Raquel, até os dias de Moisés, que Moisés escreveu esses acontecimentos. E tempos depois também. Só não sei se nos dias de hoje ainda existe essa coluna. Então, mais uma vez, partiu Israel daquele lugar, com todos os seus filhos, e dessa vez Benjamim, o caçula dos 11 filhos homens, dos 12 filhos homens, também estava com ele, formando assim os 12 filhos de Israel, que formará as 12 tribos de Israel, que formará a nação de Israel. E toda a comitiva de Israel chega à região de Migdal-Eder e estende suas tendas por todo aquele território. E já instalados Ruben, o primogênito de Israel, seu primeiro filho, que se chama Ruben, deitou-se e teve relação com Bila, a concubina e serva de seu pai Israel, um pecado grave e maléfico que custou a ele a autoridade dentro da sua família, como o filho mais velho. Como era o mais velho dos filhos, ele teria que liderar após a morte de seu pai Israel. Mas com esse pecado agora, ele perde diante de Deus tudo isso, o direito de primogenitura, e passa para seu irmão Judá essa liderança, esse direito. Mas se ainda tinha os filhos Simeão e Levi, antes de Judá, logo depois que Ruben, na linha sucessória da liderança, porque o filho Judá é o quarto filho na linha sucessória da família, porque a liderança passou para ele? É simples, irmão. Estão lembrados ainda? Ou não estão lembrados?
Foram exatamente Simeão e Levi, os dois filhos, que entraram na cidade de Salém, se utilizando de um mandamento de Deus e cometeram o massacre daquele povo. Outro pecado grave também, juntamente com o de Rubem, que foi deitar com a serva de seu pai. Por isso a liderança pulou deles dois e chegou até Judá, que não tinha cometido os pecados como esses ainda. E é por isso que até hoje o povo de Israel é conhecido como o povo judeu. Foi deste filho chamado Judá que nasceu a tribo de Judá, de onde nasceu o maior rei da história de Israel, chamado Davi. A tribo teve um reino inteiro chamado de Reino de Judá, que tinha o trono de Davi e que também Jesus Cristo veio da tribo de Judá, também conhecido como o leão da tribo de Judá. Rubem, o mais velho, caiu em descrédito. Simeão e Levi caiu em descrédito. E o filho Judá assumiu o posto e preeminência entre as tribos de Israel. Jerusalém, a cidade capital amada de Deus, fica no território da tribo de Judá. E o pai Israel ficou sabendo de tudo isso. Bem, esta é a formação das 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Israel. O primeiro foi Rubem, o segundo foi Simeão, o terceiro Levi, o quarto Judá, o quinto foi Isacar, o sexto foi Zebulon, todos filhos de Leia, a primeira esposa de Israel. O sétimo filho foi José e o oitavo foi Benjamim, o caçula, todos filhos de Raquel, a esposa amada de Israel e que acabou de falecer. O nono filho foi Dan e o 10º filho foi Naphtali. Ambos eram filhos da serva de Raquel chamada Bila. O 11º filho foi Gade e o 12º filho foi Azé, ambos filhos de Zilpa, a serva de Léa. Todos estes 12 foram os filhos de Israel. Israel finalmente chegou a Manré, Kiriat Arba, que é Hebron, mesmo local que moraram Abraão, Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Por esses dias também faleceu Isaque, pai de Israel e avô dos 12 filhos que formavam a nação de Israel. Por isso Deus tinha mandado Israel voltar logo para a terra de Canaã, porque Isaque iria morrer e ele tinha que assumir o lugar como herdeiro das promessas e bênçãos de Deus para a terra de Canaã. E foram todos os dias de Isaque, pai de Israel, 180 anos. Isaque morreu e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Israel, seus filhos, o sepultaram. Livro de Gênesis, capítulo 35, versículos 1 até o 29. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém.